Eu queria fazer um breve registro sobre a relevância da MP 619, aprovada ontem. A urgência dessa matéria, que aguarda agora a sanção presidencial, é justificável, não apenas porque amplia e melhora a capacidade de armazenamento de grãos no país, mas também porque impacta diretamente e positivamente nas contas das santas casas e dos hospitais filantrópicos. E aí, nesse caso, senador Paim, não me interessa se uma MP trata de tantas coisas distintas. Quando ela trata de coisas boas, pode juntar tudo que é coisa boa para resolver o problema. É isso que o Brasil precisa, resolver o problema. Ao aprovar essa medida provisória, o Senado Federal está permitindo que as dívidas sejam zeradas caso a entidade mantenha em dia o pagamento dos impostos por um prazo de até 15 anos. É mais fôlego e um pouco de alívio para a gestão dessas importantes instituições de saúde. As dívidas dessas santas casas e também dos hospitais comunitários que atuam dia e noite, noite e dia, em favor da saúde da população, inclusive com um forte suporte do Sistema Único de Saúde, SUS, estão, lamentavelmente, numa situação financeira crítica. É a carestia financeira que prejudica os atendimentos de saúde, inclusive de alta complexidade, como é o caso do câncer. Ontem falamos muito a respeito disso aqui, e já que estamos no Outubro Rosa, câncer de mama, no caso das mulheres, câncer de próstata para os homens e tantas outras doenças que nós precisamos de atenção. Isso sobrecarrega também o trabalho das prefeituras municipais e torna mais tensa a relação entre municípios, estados e União, o tão falado desequilíbrio federativo. Sobre isso, me aterei daqui a pouco. Em todo o Brasil, boa parte dos 15 bilhões de reais acumulados em dívidas por essas instituições, mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais se referem a despesas tributárias. Ao mesmo tempo, as mais de 2.000 santas casas existentes no país cuidam de 51% de atendimentos de saúde, portanto, mais da metade. E lá no Rio Grande do Sul, nós, gaúchos, sabemos muito bem a relevância e a importância que tem a Santa Casa de Porto Alegre e a tantas outras. Fizeram até um movimento, um abraço bonito e simbólico de apoio à Santa Casa. Santa Casa que tem se notabilizado no Rio Grande do Sul em matérias como alta complexidade na área da cardiologia, da pneumologia e tantas outras que têm levado o nome do Rio Grande, da medicina gaúcha, para tão longe, não só fora do território gaúcho, mas em outras partes também do Brasil e do mundo. No nosso estado, os nossos 245 hospitais filantrópicos são responsáveis por 72% da assistência ao SUS. A dívida, lá no Rio Grande, do nosso senador Paim, senador Simão, no nosso Rio Grande do Sul, é superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais, segundo dados da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, presidida atualmente por Carlos Alberto Fursmeister. Alguns problemas ainda persistem com graves impactos à saúde pública. Há anos, o setor de saúde espera reajuste de 100% da tabela do SUS para assistência de média e baixa complexidade. São medidas para permitir atendimentos básicos e urgentes, principalmente para a população que, infelizmente, não tem condições de usar o sistema privado de saúde. Queria lembrar também que, recentemente, também lembrei novamente ao ministro Padilha, ministro Alexandre Padilha, da necessidade de um reajuste para os laboratórios de análises clínicas que padecem há 18 anos sem reajuste. Na segunda sessão temática que o Senado Federal promoveu sobre o financiamento à saúde, no último dia 19 de setembro, pedi esclarecimentos ao próprio ministro e também à ministra Miriam Belchior e atenção aos hospitais filantrópicos e às santas casas, como a liberação de emendas parlamentares da bancada gaúcha destinadas a essas instituições de saúde, que são responsáveis por mais de 70% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. As santas casas merecem e precisam desse apoio. Somos de um estado, nós da bancada gaúcha, onde os hospitais comunitários têm uma força relevante, com resultados significativos e consistentes do ponto de vista social.
A greve na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, iniciada há 5 dias por falta de pagamento dos salários de funcionários, demonstra também a necessidade de olhar com mais atenção para essas instituições. Mais que preservar a boa gestão financeira desses hospitais filantrópicos, é preciso criar condições estruturais e financeiras para manter o atendimento público de saúde essencial à população. O Brasil precisa de políticas definitivas para o financiamento à saúde. Isso evitaria as soluções provisórias e permitiria o melhor funcionamento da saúde pública. Por isso é saudável que o governo tenha agora tomado a iniciativa de propor uma aplicação de 15% da receita corrente líquida para investimentos na saúde. Queria dizer que a Comissão de Assuntos Sociais está examinando um projeto antes que as ruas se mobilizassem do ano passado, de autoria do senador Cícero Lucena, e que teve uma valiosa contribuição dos senadores Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, e Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, a respeito da mesma matéria. Este projeto do senador Cícero Lucena foi iniciada a discussão hoje na Comissão de Assuntos Sociais, presidida com muita dedicação e competência pelo senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. O projeto do senador Cícero Lucena, que tinha a relatoria original do senador Roberto Requião, define como percentual de repartição dessa receita da União em 18% da receita para a saúde. Ora, veja só, hoje a legislação determina que os municípios apliquem 15%, os estados 12% e não há nada com a União de comprometimento para a saúde. A medida do governo, do Poder Executivo, é, portanto, muito saudável, mas há uma iniciativa original da Casa que precisa ser levada em consideração. Então, eu penso que a iniciativa do senador Wellington Dias, líder do PT aqui no Senado Federal, foi da tentativa de um entendimento com o relator, com o autor da proposta, com a própria Comissão de Assuntos Sociais, que tem o comando firme do senador Moca, no sentido de encontrarmos um caminho, uma direção para implementar esses 18% gradualmente. Hoje, eu, ao ler o relatório, fiz uma proposta de que fosse 12%, 13%, 14%, 15%, até 15%, até chegar aos 18%, gradativamente. Mas hoje o governo já faz uma aplicação de 12,19%, se considerar o período de 2006 a 2010. Portanto, o que o projeto do senador Cícero Lucena faz é desvincular a questão da aplicação em saúde do índice de desempenho do PIB, que é o Produto Interno Bruto. No mesmo período, enquanto as aplicações via receita líquida foram na média de 12,19%, o PIB no período teve oscilações bruscas. 2009 ele foi bom, foi 7,5%, mas a média acabou sendo 3,6% o crescimento do PIB no período de 2006 a 2010. Ora, dar como patamar o PIB, senador Paim, é a mesma coisa para o salário. Considerar o PIB, o produtor, o trabalhador, o aposentado sai perdendo, porque o índice, se tivermos como base o PIB, vai sofrer essa oscilação que não é adequada. Em alguns anos, o PIB é negativo, cresce negativamente a economia. Portanto, essa definição sobre a receita líquida, ele tem mais justiça, ele assegura um volume maior de recursos. Então, nós acolhemos o pedido de vistas do senador Wellington Dias no compromisso de que na próxima quarta-feira nós iremos apreciar essa matéria. A meu juízo, o projeto do senador Cícero Lucena tem 2 eixos. O eixo social, da relevância e a urgência de botar mais dinheiro na saúde, e a questão do eixo federativo, porque não é justo que os municípios, que têm que aplicar pela lei 15%, mas como as pessoas moram nos municípios, o cidadão, quando precisa de um hospital, bate na porta do prefeito. E com a pressão sobre os municípios, hoje, a média no Brasil é de 25% da receita.
e a União não é o mesmo percentual. Os estados têm que aplicar 12%, que não vem, na maioria dos casos, dos estados brasileiros aplicando esse percentual. Então, na construção de uma alternativa que compatibilize, primeiro, valorizar a ação legislativa do Senado Federal e, em particular, da Comissão de Assuntos Sociais. Nós acolhemos esse pedido de vistas coletivo e, na próxima quarta-feira, lamentavelmente, estarei fora de Brasília, num compromisso internacional, mas certamente o senador Moca vai encontrar um relator ad hoc, o segundo relator ad hoc, para comandar muito bem essa negociação, que ela é fundamental. A Casa está trabalhando para não só para responder às ruas, mas para, sobretudo, cumprir com a sua responsabilidade e a sua prerrogativa constitucional.